Pensando em viajar para a África, passar pela África do Sul, Namíbia, Botsuana, fazer safari, esse monte de coisa assim, e tá com dúvida de quanto você vai gastar? Fica comigo que eu gastei um monte de dinheiro e poderia ter economizado outro monte de dinheiro. Planejei um monte de coisa errada e eu vou passar dica para você não cometer o mesmo erro e poder economizar o dinheiro para sua próxima viagem. Fica comigo, não sai daí. Sheltered from the sunlight in the shade beneath the tree. We hide behind the shadow. Fala galera, Intercâmbio Viagem aqui, Homero Carmona mais uma vez. Muito obrigado por estar assistindo. Quem está assistindo, já vou convidar para você, se você tiver qualquer dúvida durante o vídeo, deixar aí o seu comentário para mandar sua pergunta, se inscrever no canal para saber mais sobre intercâmbio, sobre viagem. E hoje, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre quanto custa viajar para a África. Beleza, eu fiz uma viagem, passei lá 24 dias no total da viagem, foram 3 semanas, indo que na sexta, voltando no domingo, no final da última semana, e passei por África do Sul, Namíbia, Botsuana, fui para a fronteira de Zâmbia e Zimbábue, voltei para a África do Sul e daí voltei para o Brasil. Beleza? Então esse foi o meu roteiro e eu vou falar quanto que eu gastei em toda a viagem, passando alguns detalhes e no final falar algumas coisas que eu errei e que poderia ter gasto menos nessa viagem ou seja, vou ajudar você a gastar menos no seu planejamento. Então fica comigo até o final, porque senão você vai perder essas dicas importantes aí para ver como você pode economizar. Então, para começar, antes de falar especificamente do valor, falar que eu já tinha pesquisado isso antes, já sabia, né? Mas que viajar para a África é sempre caro. Viajar para a África não é barato, principalmente se você quiser fazer os tradicionais passeios de safari, ver os bichinhos lá e tudo mais, que foi o que eu fiz. Isso não é barato, né? Ficar os hotéis que estão próximos das reservas ou dentro das reservas, eles são caros. Fazer os tours dentro dos passeios lá, não dentro dos países, são caros. Então, assim, segura a onda aí que realmente, apesar da África como um todo ser um país barato, seja comer é muito barato, pegar táxi, etc, essas coisas é relativamente barato, mas tudo que remete a turismo é caro. Então vamos lá, vamos falar sobre esses valores para que fique tudo mais claro para você e que você saiba exatamente como você pode economizar. Começando então. Primeiro eu começo falando direto aquilo que você precisa saber. Eu fui em casal, ou seja, éramos 2 pessoas nessa viagem e nós gastamos ao todo 55 mil reais, tá? Então antes da gente se desesperar com esse valor, porque realmente é o valor alto, foi a viagem mais cara que eu já fiz na vida, tá? Então foi 27 mil reais por pessoa para esses 24 dias. Isso significa que foi por pouco mais de 1.100 reais por dia de viagem, né? Então se eu for comparar com a minha segunda viagem mais cara, que tinha sido a Islândia, que é um dos países mais caros do mundo, país de primeiro mundo, enfim, e é tudo muito caro, eu tinha gasto pouco menos de 1.100 reais por pessoa por dia, ou seja, essa foi a viagem por dia mais cara de todas que eu já tive. Porém, eu poderia ter, assim como teve na Islândia, que teve algumas oportunidades que eu poderia ter economizado, aqui na África eu poderia ter economizado muito mais, muito mais. Então tem algumas coisas que por receio, por desinformação, eu acabei gastando para tentar ser conservadora, para tentar fazer alguma coisa melhor, mas no final das contas eu gastei um dinheiro que eu não precisava, tá? Então vamos lá, vamos começar a explicar quanto que foi cada uma das coisas nessa viagem, né? Então, primeira coisa, a passagem para ir para lá, para ir pela África do Sul, que vai para eles, assim, você tem algumas opções de fazer esse roteiro, né? A melhor delas foi a que eu fiz, que é ir por Joanesburgo, e daí para Joanesburgo eu fui para Cape Town, tá? Então na ida eu fui até Cape Town fazendo escala em Joanesburgo e depois eu voltei de Joanesburgo para cá. Essa passagem custou R$ 2.300 por pessoa. O valor da passagem para a África ele é relativamente barato. Então, se você procurar passagem para Joanesburgo ou passagem para, por exemplo, para Angola, também tem opção de voo para lá, e que daí você conseguiria ir para a própria África do Sul ou para Namíbia, você consegue voos baratos por volta de R$ 2.000. Então, não foi esse o problema. A passagem normalmente é barata e o valor não oscila tanto ao longo do ano. Eu já vi a passagem a R$ 3.000, mas assim como eu já vi ela a 1.700, ou seja, dá para comprar lá relativamente barato aí. Outra coisa, essa sim eu pude
poderia ter economizado bastante, que é transporte interno dentro dos países. O que eu coloquei aqui dentro? São as passagens internas, ou seja, eu fiz uma viagem de Cape Town até o Windhoek, que é a capital da Namíbia. Depois eu fiz uma viagem de avião de Victoria Falls, na verdade de Livingstone, mas enfim, é a fronteira ali entre Zâmbia e Zimbábue, e fui para Joanesburgo. Então essas duas passagens estão aí, eu gastei por volta de R$ 1.500 por pessoa nessas duas passagens. Tem o aluguel dos carros. O aluguel dos carros é o que foi mais caro em toda essa viagem. E foi seria a minha maior oportunidade de economizar. Por quê? Assim, eu peguei carro em Cape Town e foi útil, eu usei, realmente fez sentido. Então foi excelente, não tenho o que falar. E eu peguei um carro simples, a única coisa que eu fiz, como é mão inglesa, né? Eu nunca tinha dirigido mão inglesa, eu peguei um carro automático para não ter que ficar me preocupando com a marcha. Aliás, eu peguei em Cape Town. Depois em Joanesburgo eu acabei errando e peguei uma com marcha, mas eu já estava mais acostumado, então foi um pouco mais fácil. Mas enfim, então eu não tive um custo alto aqui. O custo alto que eu tive foi na Namíbia. Na Namíbia eu acabei pegando um carro, na verdade eu peguei uma Hilux, um carro 4x4, porque eu ia pegar muita estrada de terra, ia andar dentro dos parques nacionais lá de safari e tudo. Eu dirigi fiz o meu próprio safari, digamos assim, né? Eu fiz um self-drive, como eles falam lá. Então, eu quis pegar esse carro, que era um carro mais caro, tá? Mas esse carro ele custou para mim, 8 dias que eu aluguei ele, R$ 3.500. Só que se eu tivesse pegado um carro menor, um carro pequeno, eu ia ter conseguido fazer absolutamente tudo que eu fiz, com um trechinho, mas que eu tinha como fazer de um outro jeito e que ia me custar R$10 para fazer. Ia me custar R$10 e 30 minutos a mais. Então, assim, não fazia sentido. Com certeza foi mais confortável, eventualmente em algum momento eu me senti mais seguro por estar com um carro 4x4, por estar com um carro grande. Com certeza. Gastar aí 60% mais do que eu poderia ter gasto R$ 1.500 para pegar um carro menor e poderia ter dirigido por todo o país sem problema nenhum. E olha que eu dirigi 3.000 quilômetros dentro da Namíbia. Então, daí isso me leva a outra coisa, que eu gasto com gasolina. Eu acabei gastando muito com gasolina, porque o carro 4x4 acaba sendo mais beberrão aí, né? Então, também eu poderia ter economizado aí, mas nada se compara a esses R$2.000 que eu poderia ter economizado só do aluguel do carro aí, né? Então, esses são os principais custos aí, né? Eu gastei de combustível para andar os 3.500 km, somando Namíbia e África do Sul, R$1.900 de gasolina. A gasolina lá não é barata. Então, leve isso em conta aí também, de a gente ter que gastar isso aí também quando estiver pegando um carro, principalmente se você pegar um carro grande, tá? Então, eu vou ter um vídeo que eu vou falar especificamente sobre dirigir na Namíbia e que daí eu posso falar um pouco mais do qual que é o benefício e quais que são os riscos de você pegar um carro menor, tá? E daí teve gastos com pedágio, estacionamento, teve alguns Ubers, gorjeta para guardador de carro na rua e tal, que eu gastei por volta de R$600. E tudo isso deu R$10.080, o que é R$5.000 por pessoa. Mas esse custo, como eu falei, ele poderia ter sido aí uns R$2.500 mais barato facilmente por conta dessa questão do aluguel do carro. Teve um outro problema que aconteceu comigo aí, que foi o seguinte, eles mudaram o meu voo. E daí quando eles mudaram o meu voo, eu acabei pagando um dia a mais de aluguel de carro sem usar. Porque eu já tinha feito pré-pago, enfim, acabei perdendo uns R$100 e poucos aí de aluguel de carro que eu já tinha feito e que eu acabei não usufruindo. Acabei devolvendo o carro antes, não tive como reaver esse dinheiro. Vamos lá, próxima parte, alojamento e hotéis. Eu gastei R$9.400 e daí tem uma observação nesses R$9.400, que é, ou seja, R$4.700 por pessoa. Qual que é a observação? Esse alojamento e hotéis foram para 23 noites, não para as 23 noites, e sim para 15 noites, porque as outras noites eu peguei um tour, um overland tour, ou seja, que é um safari, que é uma excursão, digamos assim, e na excursão já estava incluído. E eu vou chegar nesses custos aqui já, é o próximo ponto, mas vale dizer então que são R$9.400 para essas 14, 15 noites aí. E daí, quais são os principais ofensores aqui, né? E que são oportunidades para você também economizar. Eu acabei ficando dentro de parques nacionais. Então, eu fiquei 2 noites dentro do Etosha, que é o Parque Nacional dentro da Namíbia, e que é um dos principais parques para safari na África como um todo.
Fiquei dentro do Sossusvlei, que é um outro parque nacional importante, daí um dos mais importantes da Namíbia, e que daí ficamos também lá dentro. E daí isso tem... Qual que é o benefício? O benefício, por exemplo, dentro do Etosha era poder fazer um safari à noite, que é algo que você consegue ver os bichos diferentes, porque os bichos muitas vezes só saem na parte da noite. Muitos deles são mais ativos na parte da noite. Então esse era um benefício. E no Sossusvlei, que é o parque mais ao sul, que é o das dunas e tal, você tem o benefício de estar lá dentro para ver o sol nascer. E ver o sol nascer significa subir na duna para poder ver o sol nascer e ter a paisagem e tudo. E também você pegar mais tempo sem sol, porque o sol no deserto, né, 40 graus, etc., é muito ruim. Então eu fiz o passeio, eu saí às 6 da manhã e voltei às 11, assim, morrendo de sede, etc. Então tinha este benefício, tá? Esse tipo de benefício. Foi legal fazer o safari à noite, mas o safari à noite para mim não foi tão legal assim. O outro valeu a pena eu estar lá para ver o sol nascer, realmente economiza calor e você consegue ver o sol nascer, que para mim era uma coisa muito legal. Porém, as 2 noites dentro do Etosha foram mais, a média foi R$ 1.100 por noite, e a noite dentro do Sossusdune, né, que é o dentro do Sossusvlei, ele foi R$ 2.100 uma noite. Uma noite. É um lugar legal, bangalôzinho, vista do deserto, tal, super legal, com uma ressalva. Nesse do Sossusvlei, ele não tinha ar-condicionado. Então foi impossível dormir naquele lugar. Então, se eu for olhar isso, das 2 noites que eu dormi dentro do Etosha, eu poderia ter dormido uma só lá dentro. E daí eu gastaria, tipo, em vez de gastar R$ 1.000, eu ia gastar tipo 600 por noite. E essa dentro do Sossusvlei, para dormir mal do jeito que eu dormi lá, apesar do lugar ser legal e tudo, ter piscina, ter um restaurante legal e tudo, e o quarto ser legal, enfim, é legal, mas você gastar R$ 2.100, era melhor ter ficado dentro do parque, mas no camping. E daí você fica no camping, eu ia dormir mal igual, enfim, ia passar por alguns problemas, ia ser só uma noite sofrida e na outra eu já estava seguindo. E daí eu estou falando de economizar mais R$ 1.000. Então só aí, ó, eu poderia ter economizado R$ 1.500 de estadia. E lembra que eu falei que trocou minha passagem? Então, a troca de passagem fez eu perder um dia do carro, que eu comentei, e fez eu perder também um dia de hotel. Eu tinha reservado 5 dias em Cape Town, e daí eu acabei ficando só 4 noites. Então, essa noite que eu não precisaria ter pago, e daí eu tive que pegar ela mais uma noite em Windhoek, porque eu não tinha pego essa noite, porque a gente ia chegar e ia direto para o Etosha. Isso foi mais uns R$ 100 e poucos. Ou seja, só nisso que eu estou falando, a gente está falando de R$ 1.500, R$ 1.600, que poderia ter sido economizado em hotéis, em alojamento, sem eu ter perdido nada do que eu fiz dentro dos passeios, tá? Então, uma noite dentro do parque, você consegue fazer o game drive noturno, e no outro, se você estiver lá dentro do parque, você consegue ver o sol nascer. Basta estar lá dentro. Recomendo você ficar no camping, que você vai dormir mal igual, e você vai conseguir ver o sol nascer. E daí você já pode se programar para, depois do meio-dia, sair e seguir viagem para outro lugar. Normalmente as pessoas ficam uma noite lá só, 2 no máximo, dentro do parque, porque realmente em meio período você consegue ver tudo, principalmente se você estiver bem hidratado, com a condição boa e o sol não estiver tão forte quanto estava comigo, né? Realmente passei num momento de muita seca lá dentro, né? Seca nos países. Eu fui em outubro, e outubro é um momento de seca, mas eles falaram que essa seca está mais seca que as outras secas. Então, já é um deserto seco, etc. E foi sofrido, mas valeu a pena cada centavo, não tem como dizer o contrário. Bom, vamos lá. Próximo ponto é alimentação. Quanto você vai gastar lá para comer? É barato. Comer é barato. Esse não vai ser um problema, né? E além de ser barato, você gastar de 50 a 70 reais para comer por pessoa, por refeição. Refeição, eu falo sentar no restaurante e comer. Você vai gastar de 50 a 70 reais. A gente foi num restaurante top, daí pegou vinho, comeu sobremesa e tal. Foi o restaurante mais caro da viagem, foi 120 reais por pessoa. Que isso foi na Namíbia, em Swakopmund, que é perto do Parque Sossusvlei aqui, né, na costa. Então, que é no Sandwich Harbour. Eu acho que o mais famoso é o Sandwich Harbour, que é um dos principais atrações da Namíbia, né? Então, assim, a comida é barato, e além disso, o que acaba acontecendo é, como você dirige muito, as distâncias são muito longas, e você está sempre fazendo alguma coisa, acaba que ou você não almoça ou você não janta.
né? Então você acaba pegando algum lanche na hora do almoço ou pegando um lanche na hora da janta, faz uma refeição rápida, então você compra alguma coisa no mercado e come e tal, e isso barateia ainda mais o seu custo de refeição por pessoa. Então você vai gastar no máximo aí R$100 por pessoa por dia, principalmente se o seu café da manhã já estiver incluído, ou você não comer o café da manhã, que também é uma possibilidade. A gente fez isso um dia ou outro, tá? Então a gente gastou ao todo, falando desses para alimentação pro casal, R$4.900, ou seja, por volta de R$2.500 por pessoa, que é aquilo que eu falei, que é os R$100 por dia por pessoa, sendo que R$1.600 foi em refeições mesmo. A gente gastou quase R$400 em mercado, e daí teve outros lanches, etc., que foi todo o resto aí, tá? Então essa é a média aí de refeição. Então refeição é um negócio que é barato e vai ser tranquilo aí para vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos para aquele que é o mais temido, a parte mais cara da viagem, tá? Que foi fazer turismo, tá? Então turismo eu vou dividir em algumas etapas, mas sendo que a principal delas o primeiro, que é o que tem que ser destacado, é que a gente gastou por pessoa R$8.000 para fazer um tour de 8 dias, 8 noites, que saía da Namíbia, cruzava todo Botsuana e chegava até Vitória Falls. Estava incluído janta em 7 dias, café da manhã todos os dias, não estava incluso almoço, estava incluso 2 passeios, dois passeios dentro do tour como um todo. Ele custou R$8.000. Tá? Esse passeio de R$8.000, ele poderia ser, a gente pegou ele porque ele tinha algumas regalias. Ele tinha um cofre no ônibus, supostamente tinha ar-condicionado, só que não funcionava. Ele tinha geladeira dentro do ônibus, ou seja, tinha algumas coisinhas que nos atraíram para fazer isso. Mas poderia ter sido tipo uns 30%, 40% mais barato se você for pegar. Basicamente é o mesmo roteiro, mas com um nível de conforto, digamos assim, menor. Então, é possível também economizar aí, em vez de gastar R$8.000 para fazer esse tour, você poderia gastar uns R$5.500, alguma coisa assim, para fazer esse mesmo tour. Então, eu estou falando aí de R$16.000, daqueles 50 e poucos mil, daqueles 55 mil, 16 foi com o tour, tá? Aí, se eu for pegar os outros custos, né? Foi o seguinte, a gente teve outros tours que a gente comprou. Então foi o Sandwich Harbor, que a gente comprou um passeio, as entradas nos tickets e tudo mais. Então primeiro esses outros tours que a gente pega especificamente, esse Game Drive noturno, os Game Drives opcionais que a gente teve dentro do Overland Tour aí por Botsuana. Teve um voo que a gente fez sobrevoando o Delta do Okavango também, que custou $115 por pessoa. Então, falando desses outros tours, eu estou falando de R$2.400 por pessoa. Poderia ter economizado também. Até no artigo aqui eu explico um pouquinho mais do que aconteceu em cada um e o que poderia ter economizado. Mas, por exemplo, o tour o voo do Okavango, na verdade a gente gastou 150, porque ficou faltando uma pessoa, era 115. Mas um cara que estava com a gente, ele debandou ele contratou por si. E pagou $90. Ou seja, poderia ter economizado uns $60 aí. Ou seja, tem oportunidades no meio do caminho para economizar aí. Eu vou voltar para falar mais sobre isso. Depois teve gastos com museus e gorjetas, que daí foi um gasto menor, aí, R$200 por pessoa entre gorjetas e museus. Tá? A gorjeta, a principal delas foi que a gente deu gorjeta para o guia e para o motorista do Overland Tour. Aí a gente falando dos outros custos, falando de custos de seguro viagem, roupa, falando de chip para o celular, a gente gastou ao todo, na verdade eu vou falar do 1 a 1 aqui, porque são coisas bem específicas. O nosso seguro viagem ele foi R$325 por pessoa. Os compras pré-viagem foi R$750 por pessoa, isso porque a gente não tinha calça adequada, a gente comprou boné, a gente comprou algumas coisinhas, repelente, coisas desse tipo, gastamos R$785 por pessoa. Para entrar tanto no Zimbábue quanto na Zâmbia, você tem que ter um visto. E daí existe um visto por conta daquelas 4 fronteiras que tem de Zâmbia, Zimbábue, Botsuana e Namíbia, você tem um visto só,
que é o visto casa, que ele custa $50 por pessoa e você pode entrar e sair quantas vezes você quiser desses países, tá? Sendo que nem Namíbia, nem Botsuana a gente precisa de visto como brasileiro. Isso é para Zâmbia e Zimbábue mesmo. De qualquer forma, como cada um custa $50, vale a pena pegar esse casa na hora que você estiver entrando no primeiro país que você for entrar, tá? Então, basicamente foi isso, em termos de custo. Daí a gente teve custo de compras, que não está incluso naqueles 55 mil, tá? Então, se você for comprar uma camiseta, um souvenir, vai ser de $20 a $30. Se você for comprar uma camiseta como essa aqui, que é uma camiseta de futebol lá do time local, foi por volta de R$200. Se for comprar um imã, por exemplo, de geladeira, que eu faço coleção, e é um souvenir, um chaveiro, alguma coisa assim, vai ser de $3 a $10 por item. Se você for comprar camiseta de rugby, custou $50. Camiseta de futebol também, isso foi $50, como eu comentei. A gente comprou um quadrinho assim, desemoldurado para colocar na parede, assim, que nem tá esses aqui, ó. Também custou $10. Vinho no Duty Free custou de $30 a $60 para comprar lá. E o que vale dizer em relação a isso é que você pode pegar tax refund. Tudo que você comprar lá, eu postei um vídeo, está o link aqui embaixo, você pode pedir o dinheiro de volta. De 10% a 15% dos seus gastos, você pode pegar lá de volta. Tem umas regrinhas, tem uma lógica bem complicadinha. Então, recomendo quem estiver indo para lá e quiser comprar alguma coisa, assistir o vídeo também sobre tax refund, tá? Então, beleza. Chegando no final, já falei todos os custos da viagem, como é que a gente chega naqueles $55 mil. E daí eu falei assim, do meu planejamento, né? Para concluir isso tudo aqui, do meu planejamento eu errei 5 mil para mais. Eu tinha planejado que ia gastar para o casal eu planejei que ia gastar $50 mil para o casal, acabamos gastando 55 mil. É um baita de um dinheiro, mas em termos de planejamento, errar 10% não é nenhum absurdo, tá? Mas existem várias oportunidades que eu fui comentando ao longo do caminho que poderia ter sido tudo mais barato. E eu fiz linha a linha, pensando em tudo que eu poderia ter economizado, quanto que poderia ter sido essa viagem, em vez dos 55 mil, tá? Então, o Overland Tour que eu comentei que poderia ser mais barato, ele poderia ser por volta de 30% mais barato. Ou seja, em vez de 8 mil, ele ia ser 6 mil, 5 mil, alguma coisa. Os outros tours que eu peguei, alguns deles poderiam ter economizado até 35%. Né? Eu dei o exemplo do sobrevoo do Delta do Okavango, ele é um desses que eu poderia ter economizado. Diária de carro e hotel, que teve aquele problema que eu falei que com a mudança do voo que aconteceu, eu acabei perdendo uma diária de carro e uma diária de hotel, poderia ter economizado 100% disso. Apesar de ter pago um bom valor para a África, eu cheguei a ver, um pouquinho depois que eu comprei, em vez de pagar 2.300, eu poderia ter pago 2.000. Então, eu teria mais aí uns 10, 15% de economia que eu poderia ter. O carro, na Namíbia, que eu falei, os 3.500, pelo menos 40% de economia, pelo menos de 40% de economia e pelo menos 20% de economia em gasolina, pelo menos. Então, assim, tem aí uma boa oportunidade. Os hotéis dentro do parque, eles são 50% mais caros que o de fora. Então, se eu pegasse e fizesse aquilo que eu comentei, os hotéis que não fizeram sentido, eu tirar ou ficar fora ou ficar no camping, poderia ter economizado aí 50% em cada uma dessas diárias. Sendo assim, reduzindo tudo isso, eu poderia ter economizado, assim, é assustador quando eu fiz essa conta para mim, 21%, 21%, 21%, 21%. Ou seja, em vez de gastar 55 mil reais, eu poderia ter gasto 43 mil reais. Esse foi o custo da minha má informação. Mas agora você assistiu esse vídeo e você não precisa mais ter esse problema e você pode, em vez de gastar 55 mil, gastar 43 mil para fazer uma viagem de 3 meses exatamente com o mesmo roteiro que eu fiz. Óbvio que vai depender de um pouco mais de... Se você quiser ser ainda mais... abrir mão de ainda mais regalias de conforto, que eu tive alguns confortos, peguei algumas coisas que realmente... Alguns hotéis que poderiam ser mais caros, comer ainda mais simples do que eu comia, etc., que já é difícil, economizar em comida vai ser mais difícil. Mas existiam oportunidades para você economizar em outras coisas se você decidir, por exemplo, alugar o carro. Se você decidir não alugar o carro, vai economizar em dinheiro e vai perder a oportunidade de conhecer algumas coisas por uma questão de locomoção. Mas dá para fazer mais barato do que os 43 mil reais ainda. Eu diria que dá para fazer 40, 38, 37 mil. É possível. É possível fazer nesse valor para o casal, se você for fazer num nível de conforto menor do que eu fiz. No mesmo nível de conforto, um pouquinho abaixo só, 43, 45 mil, você consegue fazer bem. Você não precisa gastar os mesmos 55 mil que eu gastei. Errei demais nessa viagem e isso me custa o dinheiro para a próxima viagem, né?
E daí, para finalizar, eu falei que o custo da viagem foi por volta de R$ 1.100 por pessoa, né, por dia. E no fim das contas, para fazer uma comparação dentro dos países, se eu tivesse ido só para a África do Sul, que eu não fiz safari na África do Sul, o custo lá foi R$ 680 por pessoa por dia. Tá? Na Namíbia, foi 1.170 por pessoa por dia. Tá? E lá foi quando eu fiz o tour, eu mesmo dirigi, eu mesmo fiz a maior parte das coisas, eu mesmo estava dirigindo, fazendo o transporte. Tá? Então a gente pegou pouco guia, etc. A gente gastou 1.173 por pessoa por dia. Falar durante o tour, que a gente gastou lá os R$ 8.000, mais os passeios opcionais, mais as refeições, as coisas que a gente teve que pagar por fora, a gente gastou R$ 1.700 por dia. Ou seja, fazer o tour, ele pode ser cômodo por alguma instância. Ou seja, depois que eu tinha dirigido 3.000 quilômetros no deserto, etc., é bastante cansativo isso, né? É muito calor e tal. Tem um benefício, mas foi mais caro fazer o tour do que eu dirigi. Então, não é que foi mais caro, foi quase 50%, 40%, 50% mais caro do que eu mesmo dirigi. E na Zâmbia, foi R$ 1.100 também por pessoa por dia. Isso considerando que isso ainda fez meio que parte do tour, e a gente fez alguns passeios ali que eram caros. E toda a parte que era, por exemplo, a passagem para ir até a África, isso aqui está diluído na média aqui, tá? Então, se for comparar com outros passeios, para outras viagens que você for para a Europa, etc., você vai gastar por volta desses 600, 700, 800 reais por dia. 1.000 e tantos reais realmente é coisa de Islândia ou então de África para fazer safari, etc., porque realmente foi a viagem mais cara, poderia ter sido mais barata, mas ainda assim seria uma das viagens mais caras que eu já fiz na minha vida. Beleza? Bom, espero ter ajudado. Quem gostou, quem achou que essas informações ajudaram, curte aqui o vídeo, por favor. Quem tem dúvida, porque eu sei que vai ter um monte de dúvida, porque eu fiquei com um monte de dúvida na hora de planejar os custos, só mandar comentário que eu vou ter a maior alegria de responder e falar um pouco mais sobre a minha experiência. Beleza? Vejo vocês na sala de embarque, viajando para a África ou para qualquer lugar desse mundão afora aqui. Abraço!